Vamos dar continuidade ao que eu tenho falado no Êxodo capítulo 25. Êxodo 25. Nos versículos 10 a 22, nós já falamos sobre o tabernáculo. O projeto do tabernáculo era algo especial, tinha uma função muito específica, e hoje nós vamos começar vendo sobre o primeiro dos utensílios que tinha no tabernáculo, é o que é narrado primeiro, talvez por causa da importância dele. Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 10, nós lemos assim: Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento, e de 1,5 côvado a largura, e de 1,5 côvado a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas dos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho, que são as 2 tábuas da lei, que eu te darei. E farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. E ali eu virei a ti de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não somos capazes de entendê-la senão por meio do Teu Espírito, o mesmo que a inspirou. E é em nome de Cristo que oramos assim. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de pensar hoje pela manhã sobre a localização, a utilização e a importância da Arca da Aliança no contexto do Antigo Testamento. E entre nós reformados é comum nós pensarmos exatamente isso. E às vezes nos perguntarmos, será que nós já paramos para pensar nesses 3 aspectos do local onde Deus fala? A localização, a utilização e a importância, por exemplo, do púlpito no Antigo Testamento. Nas igrejas reformadas, vocês já devem ter percebido, o local onde Deus fala, ou por meio de quem Deus fala, é usado o famoso púlpito. Esse móvel que eu estou falando aqui na frente dele. Se nós fôssemos projetar isso no contexto do Antigo Testamento, será que era realmente
a utilização que nós vemos no Antigo Testamento? Os irmãos já devem se lembrar do que eu já falei no passado. O Antigo Testamento, o tabernáculo e o templo, eles não eram semelhantes ao que nós temos hoje na igreja. Por exemplo, não era permitido o povo de Deus entrar no tabernáculo e também no templo. O povo de Deus ficava para fora. Segundo, não havia qualquer louvor dentro do templo nem do tabernáculo. Terceiro, não havia leitura da Bíblia no tabernáculo. Primeiro, porque não tinha Bíblia ainda. Mas se tivesse, não tinha leitura bíblica dentro do tabernáculo. Em quarto lugar, também não havia pregação dentro do tabernáculo e também dentro do templo. Agora, eu pergunto, sinceramente, você iria para um lugar onde que igreja é essa que não pode fazer nada? Não pode cantar, não pode ler a Bíblia, não pode fazer nada que nós fazemos hoje. Você iria para um local de adoração como esse? Qual é a principal razão por que o povo de Deus se deslocava e ia até o local de adoração? E a razão que nós vamos ver hoje, principal, é essa, porque naquele local Deus falava com o seu povo. Mas você iria numa igreja que você tivesse que ficar do lado de fora, não dentro, mas do lado, lá na calçada, ou lá no estacionamento da igreja. Há alguns meses atrás, teve um casamento aqui na igreja, e eu cheguei para esse casamento, estava uma chuva muito grande, e eu cheguei antes um pouco, e quando eu cheguei, o estacionamento da igreja lá estava cheio de gente, mas todo mundo dentro do carro. Eu não sabia, eu vi os carros parados. E como eu vi que a chuva era torrencial, não ia passar tão cedo, eu e a minha esposa resolvemos tirar os sapatos, dobrar um pouco a calça e saímos andando com o guarda-chuva, mas caminhando. E a hora que eu estava passando, no meio dos carros, eu vi um monte de gente limpando o vidro embaçado e tirando foto do pastor caminhando na chuva. Tá? E, na verdade, eles estavam esperando passar e pensando o que fazer. Eu pergunto, se você tivesse a certeza que a igreja que você frequenta não lhe daria acesso, você teria que ficar no estacionamento ou aguardando lá na calçada do lado de fora, qual é a motivação para você frequentar um local como esse? Bem, no Antigo Testamento a motivação era simples, era que Deus, ele prometia e ele falava com o seu povo naquele lugar. E é precisamente esta a finalidade, eu diria, do tabernáculo. Essa é a maior de todas. O tabernáculo e a Arca da Aliança é um local onde Deus fala com o seu povo, mais especificamente onde Deus fala com você e comigo. E é nesse sentido que eu gostaria então de refletir sobre esse local onde Deus fala conosco, à luz do que nós vemos hoje. O púlpito da igreja é o local que substitui a arca, ou a arca foi substituída por algo mais? Eu gostaria então de pensar nessas três coisas rapidamente hoje pela manhã, a respeito da localização da arca, o que é que ela nos ensina, a utilização que era feita dela, e em terceiro lugar, a importância que ela tinha para o povo de Deus. Vamos então começar com a localização da arca. Os irmãos sabem que a arca ela não ficava em qualquer lugar, ela ficava num local muito específico, ela era colocada dentro do tabernáculo. De modo que não tinha como alguém procurando alguma coisa dentro do tabernáculo se deparasse, opa, olha a arca aí, nem vi que eu estava aqui na frente dela. Não tinha como, a pessoa para entrar dentro do recinto onde a arca estava, um longo processo de preparação já deveria ter sido cumprido rigorosamente. Ninguém jamais teve essa intrepidez. Aliás, algumas pessoas tentaram fazer isso. Uma delas, um episódio marcante, depois vocês podem ler no livro de Números, no capítulo 12, Miriam, ela resolveu um dia questionar a particularidade e o fato de Deus falar somente com Moisés lá na arca,
e ela tentou adentrar no santuário, e os irmãos sabem a história, ela foi tomada de lepra, e a conclusão daquilo foi que Deus ele deixou claro que ele fala por meio de pessoas que ele escolhe. Então a arca ela tinha essa característica, ela era um símbolo, primeiro da localização, mostrava que a arca ela tinha e ela estava em um local de acesso restrito. Então essa é a primeira lição que a gente aprende com a localização da arca. Ela pressupõe que o local era de acesso restrito. Não era todo mundo que poderia entrar ali. Nem todos os sacerdotes entravam onde a arca estava. Havia uma escala, havia uma lista de pessoas. O sumo sacerdote adentrava naquele local. Mesmo assim, não era todos os dias. Então, a primeira mensagem é essa. A figura da arca pressupõe um acesso restrito. Por quê? Eu não sei quantos se lembram, mas a arca ela ficava atrás de um véu. A Bíblia diz que o véu ele separava dois ambientes dentro do tabernáculo. E na face externa desse véu estava bordado dois querubins. Então quem chegasse no tabernáculo, no recinto onde se encontrava a arca, veria esse grande véu que separava os dois ambientes. E veria, obviamente, não a arca, mas veria esses dois querubins olhando para você, como quem diz, a entrada aqui é altamente restrita. E esses querubins, irmãos, eles fazem nos lembrar de um momento importante quando Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. E a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, você pode ler depois, que Deus colocou um querubim, na verdade dois, para guardar o caminho da árvore da vida. De modo que esses querubins era para nos lembrar que o nosso acesso à presença de Deus, para ter comunhão com Ele, para ouvir aquilo que Ele tinha para falar, foi restringido. Eu acho interessante que Deus ele não proibiu e Ele não fechou a porta do Jardim do Éden. O Jardim do Éden, ele deixou de existir porque ele não cumpria mais a sua finalidade. Mas Deus tomou cuidado de guardar o caminho que conduzia à árvore da vida. Foi lá, a Bíblia diz, que os anjos, esses querubins, foram colocados. Então, essa é a primeira impressão, a primeira lição que nós temos a respeito da localização da arca. A segunda lição é que a localização da arca pressupõe... Pulou demais aí, viu? Já vamos para conclusões. Segundo, você pode ficar passando aí, Lucas, acompanha aí. A segunda coisa que nós aprendemos é que a localização da arca pressupõe um uso oficial, ou seja, não se fazia qualquer coisa com a arca. A arca era um instrumento dedicado a ser, entre aspas, o púlpito de Deus no Antigo Testamento. Era o local onde Deus falava. Deus não falava em nenhum outro lugar. Ele não falava na frente do altar, ele não falava na frente do candelabro, mas ele falava somente em cima da Arca da Aliança. Eu não sei quantos sabem, mas a Arca da Aliança, quando propriamente utilizada, a glória de Deus ela aparecia no formato de uma nuvem em cima da Arca da Aliança. E era ali que Deus, então, falava com o sacerdote designado para aquele dia. Então, o uso era oficial, não podia fazer qualquer coisa com ela. Ela era usada no tabernáculo e ela era usada também, olha só, quando o povo de Israel saía em marcha para a terra prometida, a arca ela ia lá na frente do acampamento. Todo mundo ia para trás e ela ia na frente, mostrando que a presença de Deus era quem lutava e quem vencia as batalhas de Israel. Em terceiro lugar, a localização da arca também pressupõe uma obediência incondicional. Para chegar onde a arca estava, era necessário você cumprir algumas regras, alguns procedimentos. Do contrário, você não tinha acesso à Arca da Aliança. E também
Não era qualquer um que tinha. Mesmo as pessoas que tinham precisavam cumprir alguns procedimentos. Há um relato no livro de Reis, depois isso vai ser disponibilizado no vídeo, quando Davi ele tentou trazer a arca para Jerusalém. Ele colocou a arca numa carroça puxada por animais. E a Bíblia diz que quando a carroça vinha passando perto de um riacho, a carroça balançou um pouco e a arca ela fez menção de que iria cair na lama. E 2 homens que vinham ajudando a carregar a arca, prontamente seguraram para que a arca não caísse na água. E a Bíblia diz que quando eles encostaram a mão na arca, os 2 morreram na hora. Davi ficou muito desgostoso daquela situação, pensando ele, eu estou fazendo aqui o melhor que eu posso, e os 2, na melhor das intenções, foram segurar a arca para que ela não caísse na água. Por que eles morreram? Então, vários meses depois, Davi recomeçou todo o projeto, seguindo incondicionalmente aquilo que deveria ser feito. Primeiro, que a arca não era para andar em cima de uma carroça. Ela deveria ser carregada com as varas que nós lemos aqui no texto. Segundo, que ela deveria ser carregada pelos levitas. Então, havia todo um processual, todo um ritual que deveria ser seguido. Do contrário, a arca ela não funcionaria como deveria. Meus irmãos, isso nos mostra inicialmente apenas essa primeira questão da localização da arca. Qual é a preparação que você faz na sua vida para você vir à igreja ouvir a palavra de Deus? Às vezes nós já estamos tão acostumados a chegar, a sentar nos bancos, ver os movimentos que nós já conhecemos, os diáconos preparando aqui o som, o pessoal da filmagem se colocando a postos, os diáconos colocando as coisas nos locais, os pastores chegando. Mas e o seu coração? Aqueles que tinham o privilégio de se achegar diante de Deus, eles conheciam e eles cumpriam essas obrigações para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus. Então, essa é a primeira lição. A localização da arca nos faz pensar nessas coisas. A segunda coisa que nós vemos tem a ver com a utilização que era feita da arca. Pelo menos 2 utilizações. A primeira delas é que o texto que nós lemos fala que a arca ela era, antes de tudo, uma pequena caixa onde se carregava algumas coisas. Hebreus, no capítulo 11, fala que haviam 3 coisas dentro da arca. Haviam as tábuas da lei, havia a vara de Arão, que havia florescido, e havia também um pequeno vaso de ouro que guardava o maná que o povo recebeu no deserto. Essas 3 coisas estavam dentro da pequena caixa que era a arca. Então, a arca ela era utilizada, a parte de baixo dela, para guardar esses 3 elementos. Não se guardava mais nada lá dentro. Isso é importante você frisar, porque as coisas que tinha no tabernáculo, no templo, não eram coisas que tinham sentidos secundários com o tempo. Vamos guardar também ali uns fios ali, vamos guardar também a Bíblia do sacerdote, vamos guardar também. Não, só se guardava aquilo que Deus havia determinado para se guardar ali dentro. E eram essas 3 coisas que eram guardadas ali. As tábuas da lei, a vara de Arão e o vaso com maná. Não sabemos como esse maná, que ele não demorava de um dia para o outro. Como é que esse maná dentro da arca demorou tanto tempo? A existência do tabernáculo, aproximadamente 480 anos, desde que o povo saiu do Monte Sinai até a construção do Templo de Jerusalém. O primeiro livro de Reis fala que durou 480 anos. Então, eu não sei como esse maná demorou tanto tempo, mas Deus ele faz o que Ele quer. Todos esses 3 elementos, as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná, representam e são lembretes do compromisso que Deus tem com o seu povo. As tábuas da lei
mostram o pacto que Deus tem conosco. A vara de Arão, no contexto em que ela floresceu, Números capítulo 12, mostra que Deus ele fala por meio de pessoas que ele escolhe. E o maná, quando foi dado, em Êxodo capítulo 16, fala do compromisso de Deus em sustentar o seu povo. Então, essa era a parte inferior da arca. A arca ela tinha, então, uma tampa, e era essa tampa que era chamada de o propiciatório. E esse propiciatório é que tinha os querubins, e que tinha o local onde o sangue era derramado, e era aí, irmãos, que o sangue, quando derramado, o sangue trazido do sacrifício que havia sido feito lá fora, uma vez colocado sobre essa superfície da arca, ela então se tornava no palco para que Deus falasse com seu povo. Então a arca ela não podia ser utilizada com qualquer outra finalidade. Ela, nos seus 480 anos de existência, ela nunca foi usada para outra finalidade. Ela foi roubada uma vez, os filisteus ganharam a batalha e roubaram essa arca, levaram para dentro do templo deles. Isso está descrito no livro de 1 Samuel, capítulo 3 em diante, vocês podem ler depois, mas o final dessa história foi trágico, porque a arca ela nunca foi usada, Deus nunca permitiu que ela fosse usada de maneira diferente. Em terceiro lugar, além da localização e da utilização, há também algo que tem a ver com a importância da arca. Eu queria, então, focar mais especificamente nisso. Qual é a importância da arca para Israel e para nós nos dias de hoje? Queria que você olhasse no versículo 22 do texto que nós lemos. Tudo isso que foi dito, tudo isso que foi feito, tinha uma finalidade. E a primeira delas é que Deus promete que esse seria o local onde ele viria. Eu virei a ti. Então essa é a maior de todas, a maior importância da arca. Ela sinalizava, ela apontava o local onde Deus viria ao encontro do seu povo. Todos os preparativos que haviam sido feitos até chegar naquele ponto visava preparar para que o sacerdote ouvisse a voz de Deus e encontrasse com o Deus Criador dos céus e da terra. Todos os detalhes, todas as preparações, elas tinham o objetivo de preparar o sacerdote para ouvir Deus falar naquele lugar. E é importante, irmãos, nós observarmos que de todas as coisas usadas para a preparação, o sangue que era derramado era de extrema importância. O sacrifício que era feito lá fora, o sangue, metade do sangue era derramado ao redor do altar, a outra metade era trazida e recolhida e era aspergida em cima desse propiciatório. De modo que quando Deus aparecia para falar com o sacerdote, ele aparecia num cenário que lembrava um lago de sangue, com 2 querubins em cada ponta, e era ali em cima que Deus falava com seu povo. Uma segunda coisa, além de ser o local onde Deus aparecia, há o compromisso, irmãos, de que Deus ele viria não simplesmente para aparecer, para ser visto, para ser adorado, mas o principal objetivo dele aparecer era para que ele comunicasse com o seu povo por meio dos sacerdotes. É por isso que nós, seres humanos, somos criados, somente nós, com a capacidade de comunicar. Nenhuma outra criatura que Deus fez é capaz de se comunicar como o ser humano é. E a razão por que Deus nos fez assim é porque Ele, em primeiro lugar, tem interesse de se comunicar conosco. E mais importante do que Deus estar junto conosco, Ele quer se comunicar com a vida de cada um daqueles que Ele criou segundo a imagem sua, carregando a imagem sua em cada um de nós.
às vezes nós seres humanos que temos a capacidade de conversar, não usamos tanto essa capacidade como deveria. Eu ando bastante de transporte público aqui em São Paulo e às vezes eu vejo, especialmente em São Paulo, a maioria das pessoas andam com fone de ouvido. Isso, obviamente, tem a ver com a liberdade que a pessoa quer ter de não precisar conversar com as pessoas. E alguns adolescentes, inclusive jovens, gostam de andar com fone de ouvido, até quando não estão no trem, em qualquer lugar, estão estudando com fone de ouvido, estão sentados com fone de ouvido. E uma vez conversando com um deles, mas você não percebeu que às vezes você com fone de ouvido, você está impedindo que uma pessoa venha e converse com você? Para minha surpresa, a resposta foi, exatamente isso que eu quero, que ninguém converse comigo. É por isso que eu uso o fone de ouvido. Mas, irmãos, tirando esse lado, essa questão de lado, o ser humano, ele foi criado com a capacidade de poder comunicar. E, em especial, nós somos criados com essa capacidade para que Deus se comunicasse conosco. Veja no versículo 22, vocês observaram aí, quando se lê que Deus ele apareceria e ele falaria conosco, ele está falando aqui com o sacerdote, mas ele não fala a respeito do sacerdote, ele fala, diz o texto, acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, Deus não conversava com o sacerdote algo do tipo, muito bem, Arão, como foi o seu dia? Como é que você tem passado? Não, a conversa de Deus com o sacerdote era a respeito do que o sacerdote tinha para dizer ao povo. De modo que a Arca da Aliança, ela era e sempre foi algo central na história do povo de Israel, mostrando o local onde Deus ele escolheu para falar com o seu povo. E o preço que era pago por isso, a importância que isso tinha, era extremamente grande, porque o modo como Deus falava, as coisas que eram necessárias para que a arca funcionasse, elas serviam para nos lembrar da importância daquilo que era necessário fazer. Dentre elas, o sangue de Cristo que era derramado. Ali sobre a arca era uma lembrança exatamente disso. Algumas coisas que nós podemos concluir então a respeito daquilo que nós falamos até aqui. Eu penso que o episódio do véu que separava a arca lá dentro do tabernáculo, deixando para dentro a arca sozinha, e do lado de fora o sacerdote. Eu gosto de pensar que essa é a ocasião onde Deus nos faz refletir do grande privilégio que nós perdemos quando Adão e Eva resolveram pecar. O privilégio de ter a comunhão com Deus na viração do dia, isso foi suspenso. O privilégio de poder ouvir a voz de Deus e conversar com Deus passeando pelo jardim, esse privilégio foi suspenso. De modo que quando os evangelhos falam que na morte de Cristo o véu se rasgou, naquele dia não tinha mais a Arca da Aliança dentro do templo. Depois que o povo voltou da Babilônia, não voltaram mais com a arca. Eu gosto de pensar que o véu se rasgou não só para que nós tivéssemos acesso, mas especialmente para que aquele que cumpriu o propósito da arca, que é Cristo, o Verbo de Deus, pudesse sair de trás daquela cortina e habitar no meio de nós. É isso que o Evangelho de João, por exemplo, nos diz, que o Verbo ele se fez carne e ele habitou no meio de nós. Algumas lições para nós levarmos para casa. Primeira, Deus dirigia a sua palavra a todos, irmãos, mas ele não falava por meio de todos e de tudo. Isso é importante. Embora a palavra de Deus seja dirigida a todos, Deus não fala por meio de todos. E a Arca da Aliança, por séculos e séculos da sua existência, ela nos deixou essa grande lição.
Então Deus tem meios que ele escolheu para falar. E um deles, o mais importante, é a Bíblia. Se você vir alguém que fala com Deus diariamente num sonho, ou tem uma visão, ou orando, abraçado uma árvore, ou na beira de um grande precipício, numa região montanhosa, Deus fala, olha, eu teria pelo menos 2000 anos de exemplos para dizer o contrário. Deus, ele se dirige a todos, mas ele não fala por meio de todos. Então, essa é a primeira lição que a arca nos ensina. E eu gostaria que você pensasse nisso. Pense bem em quem e como você tem definido o local onde Deus fala com você. Segunda lição que nós podemos levar para casa é que a figura da arca, o privilégio de ouvir Deus falar conosco, está amarrado com o pacto que nós temos com Ele. O fato da arca sempre andar junta, a caixa que carregava as tábuas da lei, e em cima da caixa o propiciatório, isso mostra que essas duas coisas precisam andar juntas. Aqueles que não têm o interesse e nem o cuidado de guardar o pacto com Deus, essas pessoas raramente vão ouvir Deus falar. E não é a questão de ser exigente, irmãos. Deus fala com quem tem o pacto com Ele, porque entre aspas, a conversa de Deus não é uma conversa jogada fora. O que Deus tem a falar conosco é a respeito do pacto que Ele fez conosco para a nossa salvação, para a nossa edificação. Em terceiro lugar, uma outra lição que nós podemos levar daqui hoje é que todo o conceito de igreja e cristianismo depende da convicção de que Deus fala conosco. Se este lugar hoje de manhã, que Deus não fala conosco, olha, nós estamos perdendo o nosso tempo. Existem muitos lugares melhores do que a igreja de Santo Amaro para se estar numa manhã como essa. Mas a razão por que nós estamos aqui é porque nós cremos que Deus fala conosco. E por último, uma quarta lição que podemos levar é que a figura da arca, irmãos, ela permanece. Eu queria convidá-los a abrir em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. É interessante que o templo não vai existir mais, o tabernáculo não existe mais, muitas coisas não existem mais. Mas na abertura do 7º selo, para nossa surpresa, João, ele vê nada mais, nada menos que a Arca da Aliança. Apocalipse, capítulo 19, no versículo 11. Perdão, é 11 e 19. Na abertura do 7º selo, 7ª trombeta, 11 e 19, nós lemos: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E aí é dito que sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. Então veja a importância da arca, mesmo nos momentos finais. Essa é uma lembrança que Deus faz questão que jamais fosse apagada da mente do povo de Deus. Qual é o local que Deus usa para falar com você? Pense nisso, irmãos. Sem isso, o cristianismo, a sua vida cristã, ela não tem qualquer significado se Deus, ele não fala com você. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique-a em nossos corações conforme o Senhor bem nos conhece. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.